Vamos aos resultados desde a primeira até a sétima rodada da classificação final e quem avançou para a semifinal do Campeonato Municipal Caneliniense de Canelinha, Santa Catarina, Série A, Primeira Divisão. Começamos pela primeira rodada. O Vila Real empatou em 2-2 com o Palmeirinhas do Papagaios. O Atlético Nacional perdeu para o Borussia por 1-0. O DNA Time na Arena DNA venceu o Canela City por 5-0. E no campo do Moura, o Moura Nova Aliança venceu por 8-0 o Juventus. Confrontos da segunda rodada, o Borussia venceu o Moura no estádio Galeão por 2-0. O Palmeirinhas venceu o Atlético Nacional no seu estádio no bairro Papagaio. Venceu o Atlético Nacional por 3-1. No estádio do Marceleza, o Juventus foi goleado pelo DNA Time por 11-0. E no estádio do Palmeirinhas, o Canela City foi goleado pelo Vila Real por 4-0. No Galeão, o Vila Real venceu o Atlético Nacional por 9-0 na terceira rodada. DNA Time empatou com o Borussia em casa na Arena DNA por 1-1. O Moura perdeu em casa, no seu campo, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palmeirinhas de Papagaios, por 3-0. E o Canela City, do bairro Papagaios, venceu o Juventus por 5-2 no estádio do Palmeirinhas. Vamos à quarta rodada. No Galeão, o Borussia venceu o Canela City por 8-1. Palmeirinhas venceu o DNA Time em casa por 3-0. O Juventus perdeu no estádio do Marceleza para o Vila Real por 20-0. E o Atlético Nacional perdeu no Galeão para o Moura por 3-0. Quinta rodada, o Vila Real venceu no Galeão o Moura por 5-0. O Palmeiras venceu o Canela City no estádio Palmeirinhas por 4-0. O DNA Time venceu em casa o Atlético Nacional por 8-0. E o Juventus perdeu para o Borussia por 11-0. Sexta rodada, o Palmeirinhas goleou o Juventus em casa por 17-0. O Borussia perdeu no Galeão para o Vila Real por 2-0. O Atlético Nacional empatou em 2-2 na Arena DNA Time com o Canela City. E o Nova Aliança Moura empatou em 0-0 com o DNA Time em casa. Sétima rodada, DNA Time perdeu em casa para o Vila Real por 2-1. Palmeirinhas em casa venceu o Borussia por 7-1. O Atlético Nacional no Galeão empatou em 2-2 com o Juventus. Por conta de um problema no sistema, não tivemos o resultado do jogo do Moura contra a equipe do Canela City. Vamos à classificação final da primeira fase do campeonato. Em primeiro lugar ficou o Vila Real com 19 pontos, saldo mais 41. Segundo, Palmeirinhas, ou Palmeiras do Papagaios, com 19 pontos, saldo mais 35. Terceiro, Borussia Canelinha com 13 pontos. Em quarto, o DNA Time com 11 pontos. Em quinto, Moura com 7 pontos. Se venceu o jogo, foi a 10. Não conseguiu a quarta posição. E se empatou, foi a 8 ou perdeu, ficou com 7. Canela City, mesmo vencendo, não ultrapassaria o Moura. Chegaria a 7 pontos por conta do saldo negativo. Então, o Moura, independente do resultado, que a gente não tem informação, ficou em quinto. Em sexto, Canela City com 4 pontos. Saldo menos 17. Moura, saldo mais 1. Em sétimo, o Atlético Nacional com 1 ponto, lembrando que ele perdeu 1 ponto por não colocar Maqueiro na partida. Então, em sétimo lugar, o Atlético Nacional com 1 ponto, saldo menos 23. E em último, o Juventus com 1 ponto, saldo menos 70, avançado para a semifinal. Vila Real em primeiro, Palmeirinhas, Borussia e DNA Time em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, para a semifinal, que já temos os resultados dos dois jogos de ida e de volta da semifinal. Vamos a eles. O DNA na Arena DNA Time perdeu para o Vila Real por 3-2 em casa. E no Galeão, perdeu para o Vila Real por 4-2, agregado 7-4 para o Vila Real, que foi para a final pela segunda vez em consecutivo. E no outro jogo, o Borussia perdeu jogando um mando de campo no Galeão por 3-1 para o Palmeirinhas. E jogo da volta no bairro Papagaios, o Palmeirinhas goleou o Borussia Canelinha por 4-0, agregado 7-1. Palmeirinhas na final a enfrentar a equipe do Vila Real.